Pois é, cara, na verdade... Pessoal, não é por mal, cara, o horário do apoio. Infelizmente, vocês sabem, né, a minha vida é uma correria. É difícil para mim arrumar um tempinho para fazer uma coisa diferente do programado. Ano que vem nossos apoios serão fixos, do começo ao fim do ano. Ah, graças. Aí o pai já vai saber do começo ao fim do ano o dia que tem, aí ele já vai saber se o filho vem ou não vem, que muita reclamação dos pais é que eles não sabem se o filho vem ou não vem. Isso vai acabar. Então vai ser muito maravilhoso, muito bom. Mas esse ano eu peço um pouco de paciência a vocês. Infelizmente eu tenho que fazer esses apoios, eu queria poder fazer o apoio antes da prova. E o ideal é fazer bem antes da prova mesmo, como vai acontecer. Porque às vezes a gente faz um apoio uma semana antes, vem 2 ou 3 só. E geralmente vem o cara que tá bom, não vem o cara que tem dificuldade, vem o cara que é dedicado, que é esforçado. Às vezes tem até um pouquinho de dificuldade, mas é esforçado. Eu quero que o cara que de repente estava largado o ano todo, né? Esse eu quero que venha pra gente poder salvar essa alma. Ali no física, segunda-feira já tem de química também, Mas não é de verdade. É das 4h05, eu acho. Das 4h55. Beleza? Tá, galerinha? De qualquer forma, eu vou confirmar e se houver algum choque de horário, na própria segunda-feira a gente já reforça, beleza? Mas vamos tentar marcar esses 2 apoios aqui, certo? Uma errata aí no simulado. O colega atentamente estava dando uma olhada no simulado de matemática, aliás, já estava até fazendo, olha só que bacana. E a questão 5, ele viu que tinha alguma coisa errada na questão 5, então arrumem aí pra mim a questão 5, ó. Pois é, mas na verdade era para ser uma inequação. Então arrumem, ó. 1/3 elevado a 5x menos 3 é questão 5, letra B, galera, ó. É menor ou igual, o erro é o menor ou igual. Mas é que saiu esquisito, né, cara? Eu tinha pegado essa questão de um lugar, e aí quando eu fui fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né, ele pixelou, porque eu peguei de uma coisa que estava com baixa qualidade, né, uma figurinha que estava com baixa qualidade. Aí, se o cara tivesse usado, né, o recortador lá do Windows, ia funcionar melhor. Tudo bem, galerinha? Tá feita aqui a discussão? Tu lembra quando é que a seta muda, quando é que a seta não muda na inequação exponencial? Isso aí é na inequação geral, né? Passa o número negativo dividido e inverte. Mas na inequação exponencial, quando a base é menor e está entre 0 e 1, tu inverte a seta. Show, show. Mas vamos lá. Fala. Não, é 243, porque tem que ter a ver com 3, né? Se não for um múltiplo de 3, não dá para fatorar, não vai dar para resolver da maneira bonita. Mas boa pergunta, é isso aí. Pessoal, então olha só. O negócio é o seguinte. Tu lembra da PA? Progressão. Era uma sequência numérica que tinha o A1, o A2, o A3, blá blá blá, o AN, que é o enésimo termo. Como é que mesmo que eu chegava no A2 a partir do A1? Somando o R, um número que a gente chamava de razão. Soma R é a razão. Ou seja, como é que eu acho a razão de uma PA? O N, como é que eu acho o R, aliás, o R? O número da frente menos o número de trás pode ser o A3 menos o A2, o A10 menos o A9, o A1000 menos o A999. Eu quero de maneira genérica. AN. Lembram? Lembram desses detalhes? A única diferença que eu preciso que tu comece a assimilar hoje é que progressão, só que agora não é mais aritmética, geométrica é uma sequência numérica, geométrica é uma sequência numérica muito parecida com a PA, onde vai ter o A1, o A2, o A3, blá blá blá, o AN, blá blá blá. Porém, para sair do A1 e chegar no A2, em vez de somar a razão, eu vou multiplicar, e a razão nós vamos chamar de quê? Frescura. O que eu faço então? Ah, legal. Então se eu quiser achar o Q, é o AN
dividido pelo anterior, o AN menos 1, é o A10 dividido pelo A9, é o A100 dividido pelo A99, é o AN dividido pelo anterior, AN menos 1. Pois não. Tem progressão geométrica que tu tem que dividir para achar a razão? Tu concorda que a divisão é o inverso da multiplicação? E tu concorda em que em alguns momentos dividir parece multiplicar e multiplicar parece dividir? Não fiquem espantados com o que eu vou dizer agora. Mas é a mais pura verdade. Na matemática avançada, profunda, divisão não existe. É multiplicar pelo inverso de um número. Na matemática avançada nunca se fala em divisão. Eu nunca divido por 2, eu multiplico por 1 sobre 2. Por que inventar uma nova conta que não precisa existir? Por que inventar a divisão se eu posso, na verdade, multiplicar por um número menor que 1 que vai ter o mesmo significado? Para que uma complicação a mais? Para que novas teorias na divisão se a divisão é uma multiplicação diferente? Beleza? Então, na verdade, o que tu falou faz sentido, né? Uma multiplicação pode ser encarada como uma divisão, assim como uma divisão pode ser encarada como uma multiplicação. Então, na verdade, pode parecer que tu está multiplicando e não dividindo, mas tu está dividindo. É porque aqui na B aqui é 100, aí é 10, aí é 1. Isso, na verdade é que é o seguinte, como tu tem essa ânsia de aprender, aí tu te adianta um pouquinho, que eu ia explicar isso aqui, antes de eu explicar tu já está perguntando, aí pode parecer que é mais difícil do que é. Eu já vou chegar lá onde tu está querendo que eu chegue. Por exemplo, galera, o que é uma PA crescente? Vou fazer o próximo, aí tu continua. É uma PA crescente. 14, porque somei 3, né? Antes de eu colocar o 5, tu não podia ter falado nada. Aí depois que eu coloquei o 5, tu fez 5 menos 2, 3. Aí tu foi somando 3, 3, 3, 3. PA crescente. Tudo bem pra vocês? Eu poderia parar ela e dizer que ela é finita, ou falar, vai continuar para sempre. Ela seria... Tem PA finita, tem PA infinita. Tem PA que vai crescendo, crescente. E essa aqui, por exemplo, 10, 8, 6, 4, 2, e vai embora. Posso parar e falar, conte os termos da PA. Ou posso falar, ela continua para sempre. Não dá para contar aí, é infinitos os termos. Essa PA aqui é inacreditável. Razão. 0, 5 menos 5 é 0, eu estou somando 0. O cara que olha isso, ele pensa que nem é uma PA. Isso aí não é uma PA, é uma PA. PA de razão 0. PA que não é nem crescente, ela é estável, pode ser. O nome mais comum de achar nos livros é constante. Mas tudo bem, ela continua, ela se mantém num valor estabilizado, por que não? Poxa, tu viu a PA? Pode ser crescente, pode ser... E pode ser basicamente isso. Mas olha que bacana a PG, olha como vai ser mais interessante do que a PA. Quero ver se vocês me acompanham. Se eu começo por 1, não tem graça. Vamos começar por outro número então. 4. 4. Ah. Não? Ah, não. 4,5. 6,75. Adorei. Tu vê, é tudo muito simples na verdade, é tudo muito simples, está no quadro as respostas, nós estamos discutindo sobre isso, então o guri de 2013 era para ter percebido, mas não tem problema, tem gente que tem dificuldade de dividir com vírgula. Como é que acha a razão de uma PG? Divide 3 dividido por 2, 1,5, é só ele multiplicando por 1,5, o primeiro número era fácil, 3 vezes 1,5, 4,5, 3 vezes 1,50, né, pô, 4,50. Aí aqui o amigo pensou mais um pouquinho, ele pensou 4,5 mais metade de 4,5. Metade de 4,5 é 2,25. 4,5 mais 2,25, 6,75. Mas poderia ter feito ali no cantinho também, né? Certo? Mas tu viu a simplicidade? Como é que eu consigo continuar uma PG?
Eu pego a parte dela que eu tenho, divido da frente pelo de trás, descubro a... E saio multiplicando o anterior, e saio multiplicando o anterior. Eu quis dar uma provocada, como a do simulado estava idiota, eu quis dar uma provocada. Mas quer ver? Eu poderia pegar uma mais light para ti. Eu poderia fazer assim contigo, ó. 3, 9, 27, 81. Vimos hoje, né? 243. Beleza? Certo? Galera, cuidado. Eu tenho que te avisar se a brincadeira é de PA ou de PG, senão eu não tenho o que fazer. Se eu te der só 2 números, a PA ia seguir de um jeito, a PG ia seguir de outro. Se eu te der 3 números, eu até posso te perguntar, né? É uma PA ou uma PG? Concorda comigo? Se eu te der 3 números, é só tu verificar. Se tu calcular a razão e a razão não deu constante, fazendo um menos o outro, então não pode ser PA. Porque a PA tem que crescer sempre na mesma proporção. Quero ver, hein? Tranquilinho, né? O que eu fui fazendo? Ah, então peraí, a PG pode ser decrescente, ela pode ser crescente, se eu vou multiplicando, ela pode ser assim também, ó. Que é a razão dessa PG? 1, cuidado, uma PG constante, a razão é 1, porque é vezes 1, vezes 1, vezes 1. Uma PA constante, a razão é 0. Isso aí pode gerar pegadinha de vestíbulo, hein? Não conta, eu queria como... Tem algum nome diferente se a razão for 0? Se a razão for 0, aí pode ser, por exemplo, né? 10, 0, 0, 0, 0. Olha, essa razão, essa PG, ela é diferente, né? Ela não é totalmente constante. Ela é uma PG especial. Então, toda PG que o primeiro elemento não for 0 e todos os próximos forem 0, nós podemos já concluir que é uma PG especial cuja razão é 0, razão nula. Então, vamos chamar ela assim de PG de razão nula, para diferenciar da PG de razão constante, certo? Da PG constante, que a razão é 1. Não. Cuidado, hein, cara, tem pegadinhas, tipo aquela sequência de números, era 2, 12, 16, eu perguntava o próximo. Lembra? 2, 12, 16, tinha o 10 antes? Começavam com um D, né? Era isso aí. Aí aquilo ali não é uma PG. Ô pessoal, agora o garoto acompanhando pela apostila, ele percebeu que tinha ainda mais um tipo de PG bacana pra gente discutir. Olha que legal essa PG aqui, ó. Oito menos 16 mais 32 ou 32. Qual é a razão? Quando a razão for negativa, uma hora tu multiplica por ela e o cara troca de sinal. Tu multiplica por ela de novo, troca de sinal de novo. O nome é justo, concorda comigo? Porque como ela fica oscilando entre positivos e negativos, ela é chamada PG oscilante. Tranquilo? Cara, o que eu preciso de ti para a prova? Eu preciso que tu saiba o que é uma PG. Que ela nasce da multiplicação de um termo pelo anterior. Ou seja, se eu te pedir para procurar qual é o valor da razão, é só tu pegar um termo da frente e dividir, não é diminuir, pelo termo de trás. Bem tranquilinho. Se eu te peço para continuar, é só tu descobrir quem é essa razão e ir multiplicando para avançar na PG. Existem algumas continhas bem legais de PG para a gente fazer, que eu não vou cobrar, obviamente. Eu só queria que tu soubesse o que é uma PG para poder conseguir sair das questões básicas. Nas últimas aulas a gente faz exercícios mais profundos. Mas olha que bacana essa ideia aqui. Imaginem que eu quero achar o AN de uma PG. Eu não tenho. E vamos dizer que é muito longa ela para ir fazendo na mão. Eu tenho os 3 primeiros termos e eu quero o milésimo. Não dá de fazer na mão. Vai morrer e não vai acabar. Nós precisamos de uma fórmula matemática para achar isso. Vê se vocês concordam comigo. Para achar o enésimo termo, eu vou pegar o primeiro
e vou multiplicar o primeiro por quantas vezes a razão? Não é n. Olha por quê. Se eu quero chegar no A3, eu multiplico a razão 2 vezes. Se eu quiser chegar no A5, 4 vezes. Então eu vou ter que multiplicar a razão n menos uma vez. Então quem é a razão mesmo? É a letra Q. Obrigado, falou querido. Os anos de vida. E aqui? N menos 1. Até rezamos pela alma do amigo, como é que vocês não viram? Que é aniversário dele. Ah, viu que coisa feia. Rezamos pela alma dele. Eu te juro, no começo não foi? Teve reza. Pra tu ver como é, né? Tem coisa que tem que rezar pra dar uma força, pô. Certo? Sacanagem. Ô galerinha, olha só. A n é o enésimo termo. É o primeiro. É a razão. O n é a posição do termo que eu quero descobrir, né? Vamos pegar essa bem boba aqui, ó. Esse aqui é o A1. Eu pergunto quem é o A10. Dá pra fazer na munheca, mas eu não queria que tu fizesse na munheca, eu queria que tu fizesse aqui comigo. Eu quero o A10. Quem é o A1? 2 vezes. Quem é a razão? 2, porque 4 dividido por 2 dá 2. A razão é 2. Isso, na 10 menos 1. Parabéns. A10 é igual a 2, que é o A1, vezes 2 na... Ou seja, o A10, como era de se esperar, é 2 na... que é o famoso 1024. Certo? Então tem as continhas para fazer. Na prova de matemática vai ter continha? DPG? Não. Vai ter só a questão que eu vou te perguntar quem é a razão e vou te pedir para completar, ou para terminar, complete os 3 próximos termos da PG. Ou seja, tu acha a razão mentalmente, dividindo da frente pelo de trás e faz as multiplicaçõezinhas para completar. Eu só quero isso, para que tu me diga, não, eu tenho noção do que é PG, eu sei o que é PG. Fica à vontade. É isso aí, meus queridos. Estamos bem conversados sobre a matéria da prova, a tarefinha de física e de matemática está engatilhada, as aulas de apoio estão engatilhadas, ou seja, segunda-feira eu vou entrar na sala de aula, vou passar olhando quem fez, quem não fez os simulados, para dar nota de participação e já vou começar a correção. A gente faz a correção, tira as dúvidas, para ficar bem preparadão para a prova. Assim, quem está de repente ali na corda bamba, né, pode tirar um 9, um 10 e ficar de férias. Coisa boa. Claro. O que seria uma